Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre interferência em películas, também chamado de iridescência. Você já percebeu que uma bola de sabão ela tem toda uma variedade de cores? Ou se, por exemplo, deixar cair óleo ou gasolina numa pista, também fica com uma grande variedade de cores nesse líquido? Esse fenômeno é chamado de iridescência. E ele costuma acontecer em películas transparentes que sejam finas, como é o caso da bola de sabão ou da película de óleo numa superfície. Esse fenômeno acontece por um processo de interferência e é o que nós vamos ver nesse vídeo. O fenômeno da iridescência também acontece em determinados objetos, das quais são acrescentados uma película que possibilita acontecer esse fenômeno da iridescência. Também acontece em determinadas gemas e minerais. E para explicar esse fenômeno, vamos fazer uma rápida recapitulação da interferência construtiva e destrutiva. Dado duas ondas de mesma frequência e mesmo comprimento de onda, se elas interferirem de modo que a crista se encontra com a crista, ou o vale se encontra com o vale, a onda resultante terá a maior amplitude possível. Ela se reforça. Isso é chamado de uma interferência construtiva. Esses casos acontecem quando a onda ela está em fase. Em outras palavras, percebam que elas estão aqui, elas se deslocam juntas. O valor nesse ponto é o mesmo nesse ponto. O valor nesse ponto vai ser o mesmo nesse ponto. Mesma coisa aqui na crista. Ou seja, elas caminham juntas. A interferência se torna construtiva. Ou seja, essas ondas estão em fase. Por outro lado, há um outro tipo de interferência que é a destrutiva, que é quando essas ondas que possuem a mesma frequência e comprimento de onda, elas estão fora de fase, ou seja, enquanto uma sobe, a outra desce. Enquanto ela chega na crista, a outra chega no vale. De maneira que a onda resultante se torna nula, ela se cancela. Então, dizemos que essa onda está fora de fase e essa onda está em fase. Agora, vamos explicar o motivo da interferência em películas que gera toda essa variedade de cores, também chamado de iridescência. Para isso, vamos apresentar essa simulação aqui. Temos um laser e um vidro. Quando eu ligo esse laser, ela é refratada nesse ponto e continua. Porém, não é somente isso que está acontecendo. Esse laser, no momento em que vai haver uma mudança de meio de propagação, uma parte dessa luz é refletida, enquanto a outra é transmitida. No momento em que ele chega nessa mudança de meio novamente, uma parte também é refletida. Olha só o que acontece. Então aqui a luz, no momento que chegou aqui, uma parte, bem pouca, ela é refletida. A luz continua, no momento que chegou aqui na mudança de meio, outra parte também é refletida. E ela continua aqui. Aqui bem fraquinho também é refletido. A ideia é o seguinte, que surgem dois feixes de onda refletida. E mais, esses dois feixes eles vão interferir entre si. Vai acontecer aqui a superposição desses feixes. E é essa superposição, é essa onda resultante que a pessoa vai enxergar. Percebe que de uma luz surgiu dois feixes que interferem entre si. E isso vai causar situações bem interessantes. E percebam que esse primeiro feixe vai ser refletido aqui. Esse segundo feixe ele vai se deslocar um caminho a mais. Olha, é esse caminho aqui dentro do vidro e retorna e ele prossegue. Então isso vai fazer com que esses dois feixes, eles não necessariamente eles fiquem em fase. E esse fato que eles não vão estar mais em fase vai criar situações interessantes. Então, vamos ver esse mesmo fenômeno a partir dessa figura.
Aqui está uma luz. No momento em que ela chegou nessa superfície, uma parte é transmitida e a outra é refletida. Aqui, essa parte ela continua e outra é refletida e aqui continua. Então perceba que esse segundo feixe teve que se deslocar uma distância maior. Por quê? Porque esse primeiro foi refletido. Esse segundo, ele se deslocou aqui e ainda se deslocou aqui. Então, ele teve que se deslocar uma distância maior. De modo que, não necessariamente, esses dois feixes vão estar em fase. Agora, vamos analisar a situação da interferência entre esses dois feixes. Vamos analisar agora os dois feixes refletidos e a interferência que acontece entre eles. Para isso, vamos estudar essa imagem aqui. Temos a seguinte situação. Temos uma poça de água que em cima dela há uma película fina de gasolina e está incidindo uma luz azul, simplesmente azul. Então aqui temos esses raios da cor azul. Um está sendo representado pelo azul e o outro está sendo representado pelo preto, só para diferenciarmos esses dois feixes. Bom, então a luz azul, ao incidir na superfície da gasolina, ou seja, na fronteira entre o ar e a gasolina, uma parte dessa luz azul é refletida. Então aqui estamos vendo esse feixe azul sendo refletido. Uma outra parte, no entanto, ela é transmitida na gasolina até chegar na fronteira entre a gasolina e a água. E aqui ela é refletida. E ela está sendo representada por essa onda preta. Perceba, nessa situação, uma situação específica, aconteceu algo interessante. Esse raio, ele teve que se deslocar um pouco mais. E esse um pouco mais causou uma situação interessante. No momento em que ele voltou aqui para o ar, ele está fora de fase com relação a essa primeira onda. Olha só, a onda azul ela está se deslocando de uma forma, enquanto essa outra preta está se deslocando de uma outra forma. Enquanto aqui é o vale da primeira onda refletida, aqui é a crista da segunda onda refletida. Então, essas duas ondas elas vão interferir entre si. E nesse caso, qual vai ser a onda resultante? Nesse caso específico, a onda resultante é nula. Por quê? Porque elas estão fora de fase. Enquanto uma chega na sua crista, a outra está no vale. Toda a somatória, toda a onda resultante aqui é nula, de maneira que a pessoa vai enxergar a luz azul? Não, ela não vai enxergar nenhuma luz. Ou seja, ela não vai enxergar luz não pelo motivo de não ter tido reflexão da luz azul. Não, simplesmente pelo fato de, nesse ponto aqui, aconteceu uma interferência destrutiva entre a onda refletida na superfície da gasolina com a onda refletida na superfície da água. Então, esse azul não será enxergado por essa pessoa nesse ponto. Nesse ponto, talvez ela enxergue o azul. Por quê? Porque a distância deslocada vai mudar. Então, em cada ponto, vai acontecer um fenômeno diferente. Agora eu faço uma outra pergunta. Se em vez de luz azul fosse uma luz branca, no momento em que ela incidir aqui e for refletida, qual vai ser a cor que a pessoa vai enxergar? Bom, vamos estudar essa situação. Se está vindo uma luz branca, chegou aqui, ela é refletida e somente a frequência azul está sendo cancelada, quer dizer que a pessoa vai enxergar a luz branca menos o azul. Qual é a luz branca menos o azul? Bom, aqui temos o espectro visível. Se nós pegarmos o espectro visível e tirarmos o azul, vai sobrar quem? O vermelho e o verde. Vermelho mais verde gera qual cor?
vermelho com verde gera o amarelo, que é a cor complementar do azul. Então a pessoa vai enxergar nesse ponto a luz amarela. Então aqui, aonde nós enxergamos amarelo, é porque a faixa do azul está sendo cancelada. Então esse ponto é o ponto em que a faixa do azul foi cancelada devido a essa distância a mais que ela se deslocou. Vamos refletir um pouco mais sobre esse fenômeno. Por que a película precisa ser fina para que aconteça esse caso da iridescência? Por que esse fenômeno não acontece com uma película grossa? Pelo seguinte, porque com películas grossas, a luz que se propaga ela vai sendo absorvida no caminho, de maneira que quase nada vai ser refletida nesse processo. Então vamos analisar esse conceito por essa simulação novamente. Se a película ela é muito grossa, toda essa trajetória a mais vai sendo absorvida, de maneira que pouca luz vai ser refletida e não acontecerá o fenômeno da interferência. Agora uma outra questão. Por que acontece em cada ponto nós vemos uma cor diferente? Pelo seguinte, porque em cada ponto o fenômeno da interferência vai ser diferente. Por qual motivo vai ser diferente? Devido à profundidade, à irregularidade do piso. Então aqui, por exemplo, a gasolina, o piso ele varia. E como ele varia, muda então a distância percorrida e vai mudar as interferências. Além disso, acontece um outro fenômeno, que em cada ponto a distância percorrida pela luz vai ser diferente. Logo, as ondas que vão ser canceladas vão ser diferentes. Bom, então, para resumir, essas luzes que nós estamos enxergando, cada uma delas quer dizer que foram as frequências que não foram canceladas pela interferência da luz.